onde eu falo só sobre Liquid Backups, tá bom? Os meus resultados, como eu comprei, se funciona mesmo. Pessoal, eu meio aqui até o final, esse vídeo aqui é bem rápido. Eu tô aqui no site oficial do Liquid Backups e vou deixar ele aí na descrição do vídeo pra você, tá bom? Então não se preocupa que vai estar aí na descrição. Pessoal, é o melhor produto para sexualidade masculina que eu comprei, tá bom? Eles são em cápsulas, como você pode ver aqui, ó, é um suplemento 100% natural. É por aqui que eu fiz o meu pedido, tá bom? E é por aqui que você deve fazer o seu, com segurança. Então eu vou descer aqui rapidinho para você ver, ó. Aqui tem os kits, tá? Quando eu comprei, pessoal, eu comecei com um. Eu gostei tanto que depois que eu usei um, nas primeiras semanas eu gostei do resultado, eu comprei esse kit aqui. Todos eles são com frete grátis, tá bom? Que é muito legal. Todos têm frete grátis, entregas pelo correio, ó, grátis, tá vendo? Para todo o Brasil, pessoal. Aqui tá falando da compra pela internet, seus dados é seguro, tá? Eu não tive problema com a compra, foi super simples, super fácil. Eu só cliquei aqui, pessoal, eu quero comprar, ou em qualquer outro canto que tiver aqui o botão, você pode comprar. Aqui tá falando da satisfação total do produto, para não comprar qualquer canto, porque eles falsificam. Aqui tem algumas perguntas, pessoal, que as pessoas fazem para mim, e tá aqui no site oficial, tá? O prazo de entrega é de 10 dias para todo o Brasil, só que na maioria dos casos a entrega é realizada em 7 dias úteis, tá bom? O pagamento cartão de crédito e débito e boleto, boleto após a confirmação de pagamento, a administradora libera o seu pedido, tá bom? Então após pagar o boleto, começa o processo para liberação do seu pedido, se for em boleto. Se for em cartão de crédito é mais rápido. Existem efeitos colaterais? Qualquer pessoa pode tomar o Liquid Backups? Não existe nenhum efeito colateral, tá bom, pessoal? Então qualquer pessoa pode tomar os seus, e aproveitar os seus benefícios. Pessoas com pressão alta, diabetes, ou que sofrem alguma intervenção cirúrgica podem tomar sim o Liquid Backups com segurança. Como devo tomar o Liquid Backups, galera? Muitas pessoas perguntam. São 2 cápsulas ao dia, como eu falo em todos os vídeos. Uma no almoço e outra no jantar, 10 minutos antes das refeições, com bastante líquido, tá bom? O Liquid Backups contém glúten ou lactose? Não, o Liquid Backups não contém nenhuma das duas substâncias, tá bom? É livre, é 100% natural. Pessoas com hipertensão e diabetes podem tomar o Liquid Backups? Sim. Diabéticos podem consumir, hipertensos também o Liquid Backups sem problemas. Não existe nenhum componente na fórmula do Liquid Backups que cause qualquer efeito colateral que interfere nos efeitos do medicamento, tá bom? Lembrando que esses benefícios, todos esses resultados aqui, pessoal, é só para você que comprar por esse site oficial. Se você for comprar pela OLX, pelo Mercado Livre, você vai jogar o seu dinheiro fora e vai estar caindo numa pirataria, como tá mostrando aqui, ó. Tá bom? O site oficial tem isso, em todos esses alertas para vocês aqui, ó. Todos esses alertas vocês devem seguir. Então, esse é o site seguro. Aqui tem o WhatsApp deles, tem tudo, tá bom? Mas compre pelo site que eu vou deixar aqui na descrição, o site oficial. Faça seu pedido, tá bom? Fique tranquilo, pode clicar aqui, ó, também comprar agora. Tá bom, pessoal? Vou deixar aí na descrição. Eu usei esse produto, tive aumento peniano depois de 3 meses. Eu tive ereções mais rígidas, tá bom? Me ajudou muito, o Liquid Backups funciona, fica tranquilo. Você vai ter resultado sim, a garantia vai ser o seu resultado. Agora eu falo só sobre Liquid Backups, tá bom?